Como você tinha me pedido para gravar, eu preparei uma apresentação também com PowerPoint, né? Ok, professor. Mas Você consegue... você me desculpe, viu? Eu sei que nem É, todos vão poder enxergar, mas o mais importante é o que eu vou falar, tá bem? ok, professor, tranquilo, né? O senhor consegue ir passando as imagens daí? Ou quer Sim, passar para o nosso pessoal? deixa eu dar uma olhada aqui. Apresentar. Eu vou fazer a apresentação, então. É, vou colocar na tela inteira. Qualquer coisa, vocês me avisam, porque eu vou parar de enxergar vocês, tá bem? Eu vou compartilhar já a minha tela. Eu só peço para que vocês me avisem se vocês estão enxergando. Aí o PowerPoint. Enxergando normalmente. Tá ótimo. Bom, então, Jorge, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar para o Instituto Olhos da Almaçã, né, que já considero como parceiro do Escritório de Saúde Mental, aqui da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho, né, da nossa realidade, para que vocês tenham um pouco de noção desta clientela, se é que eu posso chamar assim, dos estudantes que nos procuram, tá bem? Eu sou, então, o coordenador do escritório, tá aí meu nome completo, Andrés Eduardo Aguirre Antunes, eu também sou professor do Instituto de Psicologia e também do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina. E o vice-coordenador é o professor Renério Fraguas Júnior, que é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria e também diretor da Divisão de Psiquiatria do Hospital Universitário, aqui da USP. Eu vou trazer alguns dados, né, do ano passado e alguns dados atuais, né, sobre os alunos que procuram o escritório de saúde mental. Eles sempre procuram através do nosso e-mail. Nós não temos secretária. Então, eles pedem um acolhimento, eles recebem uma resposta automática e preenchem um formulário padrão. Nesse formulário, né, a gente percebe que a maioria dos alunos que nos procuram são do sexo feminino. Um pouco mais de 300 alunos que nos procuraram o ano passado, na verdade, desde 2019, meados de 2019, 174 do sexo feminino e 133 do sexo masculino. A idade, né, desses estudantes, eu tirei a média mediana em moda, né, e o mais interessante é a moda, que é aquela que mais se apresenta em quantidade. Então, a moda é de 21 anos. Então, são mais ou menos alunos que estão no quarto ano, terceiro ou quarto ano da graduação. Mas nós também atendemos alunos da pós-graduação, como eu já vou falar para vocês. Aqui. Então, 258 alunos são da graduação e 46 da pós-graduação. E no formulário, 3 não responderam. Isso eu estou falando já de dados, né, do ano passado ainda, tá bem? Esses números já estão bem maiores. Várias unidades, né, alunos de várias unidades nos procuram, com ampla maioria da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e a Escola de Artes e Ciências Humanas, que é a EASH, que é o campus da USP da Zona Leste. Então, você vê, a maioria dos alunos que nos procuram é da área de humanidades, seguida por alunos da engenharia, da Escola Politécnica, da Faculdade de Economia e Administração, do Instituto de Biociências, Escola de Comunicação e Artes,
também alunos da Faculdade de Direito, da Faculdade de Educação, da Faculdade de Medicina Veterinária, do Instituto de Física, mesmo do Instituto de Psicologia, da Escola de Enfermagem, Química, Ciências Farmacêuticas, né, da Saúde Pública, do Instituto de Matemática e Estatística, alguns da Faculdade de Medicina, bem menos, porque lá eles têm grupos de atendimento específicos. Então, pelo menos 50% das unidades da USP já tivemos alunos que procuraram o escritório de saúde mental. 29 eram moradores do centro residencial da USP, chamado CRUSP, mas 278 não são alunos que moram na cidade universitária. Já passaram por psicoterapia presencial, né, cerca de um pouco mais de 50% desses alunos. E nunca passaram por uma psicoterapia presencial, 151. Então, 156 passaram, 151 nunca passaram. Então, aí a gente vê que é uma clientela, vamos dizer assim, que já vem com alguma experiência psicoterapêutica anterior. Agora eu vou falar brevemente sobre as consultas terapêuticas, né, que nós temos realizado nesse momento de crise durante a pandemia. A gente tem feito, evidentemente, acolhimentos online, através do Google Meet. Né, e a nossa compreensão é a seguinte, vou falar muito resumidamente, que a pessoa que não consegue se relacionar com a sua crise, ela está invadida por muita aflição, por muita angústia. Então, ela está tomada pelo problema, como se ela fosse o problema. Então, não tolerando mais viver ou pensar sozinha sobre o problema, né, estando sem ação, sem gesto, sem movimento, sem direção, sendo pura expressão disso tudo, né, ela estando assustada, gritando, chorando, num desespero, ela pede ajuda. Eu sempre digo para a minha equipe, pedir ajuda é um gesto de sabedoria, porque mostra que a esperança nessas pessoas está preservada. Nem que seja uma chama pequenininha, que ainda não se apagou. Então, que todo saber que elas trazem, né, para falar, é fruto do próprio sofrimento que as afeta. Bem? E, então, nessa crise, a pessoa está só. E o terapeuta, ele vai agir como um ego auxiliar, que vai ajudar a pessoa a tomar uma distância e ajudar a pessoa a se observar de uma outra forma. Então, nós ouvimos, nós compreendemos ou tentamos compreender aquilo que está se passando, não procuramos explicar absolutamente nada, mas nós temos que sintetizar e tentar integrar aquilo que o jovem está nos passando. Então, é uma clínica ou uma amizade ontológica. Ela acolhe o que não houve na vida dessa pessoa, acolhe aquilo que não aconteceu, mas que pode começar a acontecer a partir desse acolhimento. Não é uma triagem para a gente poder encaminhar. A perspectiva é poder acolher a fala, a expressão dessa singularidade, o modo de ser peculiar dessa pessoa. Não numa relação que coloniza, que aprisiona, que exige ou que possui. Pelo contrário, é uma demanda ética, é um lugar para uma palavra fresca, que não seja reducionista e reduzível a qualquer explicação, a qualquer diagnóstico. Mesmo que elas tenham um diagnóstico psiquiátrico e que façam tratamento. É um lugar para poder
acolhê-los com empatia, com solidariedade e mostrando a resiliência que eles têm para dar conta dos problemas que eles nos apresentam. Não há trabalho individual, mas dual, entre duas pessoas. Lembrando que toda pessoa vive em comunidade, é um ser social. Então, nessas consultas terapêuticas, a gente oferece 3 encontros. Pode ser 1, pode ser 2, até 3. Mas pode ser também que isso se estenda para 4, vai depender caso a caso. E aí depois nós oferecemos algumas possibilidades de pesquisas clínicas. Tem uma pesquisa de doutorado, que é muito próximo à arte-terapia, que se chama Ateliê de Desenho de Livre Expressão. Outra pesquisa de doutorado, que é uma avaliação de personalidade pelo método de Rorschach, risco de suicídio com a escala de Columbia e uma escala que rastreia transtornos mentais, mas não dá nenhum diagnóstico. São 3 instrumentos baseados em evidências científicas, né? E aí a gente dá um retorno para a pessoa sobre os resultados. A avaliação terapêutica. Eu e outra colega que estamos fazendo isso, a gente aplica esses 3 instrumentos, mas vamos conversando sobre os resultados. É uma modalidade que foi desenvolvida por um professor da Universidade do Texas. E depois a gente tem uma outra pesquisa em psicoterapia até dezembro de 2021, incluindo desenhos, mas já não há vagas para isso. E fazemos também rodas de conversa, né, com estudantes, funcionários, professores das unidades da universidade que entram em contato conosco. Externamente, ao Escritório de Saúde Mental, nós falamos do trabalho feito no Instituto de Psicologia, no Hospital Universitário, no Instituto de Psiquiatria. Recomendamos também aos alunos que procurem os centros de atenção psicossociais da Zona Oeste ou da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, onde eles moram, e mesmo nas suas cidades do interior. E também, a partir de agora, né, poder encaminhar para uma psicoterapia, né, com essa parceria com o Instituto Olhos da Alma Sã. De modo que, evidentemente, todos os terapeutas terão liberdade total de poderem acompanhar esses estudantes, mesmo porque, quando eles forem encaminhados, eles vão aceitando, né, sair do escopo da universidade, sair do escopo do escritório de saúde mental. Aqui eu coloquei um gráfico, mas eu vou falar rapidamente dele, do que aconteceu durante a pandemia no ano passado. Então, a gente pode ver que em março, 9 pessoas procuraram o escritório, em abril, 21 pessoas, em maio, 28, em junho, 37, aí tem uma queda para julho, 13 pessoas. Por quê? Porque é um momento de férias. Depois, em agosto, caiu um pouquinho mais, houve uma procura de 11 pessoas, e em setembro, por causa do Setembro Amarelo, aumenta para 34 pessoas que procuram o escritório de saúde mental. Em outubro, 35. Aí depois começa uma queda. 26 em novembro e 6 em dezembro, porque vem o momento da época de férias também. A Universidade de São Paulo, agora eu já estou indo para a finalização dessa breve apresentação, para que vocês conheçam um pouco do universo da USP, nós contamos, né, a partir do Anuário Estatístico de 2020, que na verdade são dados de 2019, com 97.325 estudantes, dos quais 60 mil são da graduação, 30 mil da pós-graduação.
e outros 7 mil e poucos são de cursos de extensão. Nós temos o campus de São Paulo, que inclui o Butantã e a USP da Zona Leste, a EASH. Temos o campi de Bauru, o campi de Lorena, que é só engenharia, o campi de Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto conta com faculdade de medicina e de psicologia. Bauru também tem faculdade de medicina. São Paulo, evidentemente. São Carlos, que são as engenharias, e temos o campi de Santos. Nós temos cerca de 5.383 docentes e técnicos administrativos, 13.368. Então, por aí a gente percebe, eu vou trazer dados agora de janeiro. Desde o dia 18, nós recebemos 151 pedidos de acolhimento no escritório de saúde mental. Isso, pessoal, significa 0,15% do universo de estudantes da USP, dos quais 78, ou 0,08% desse universo todo, apresentam ideação suicida. Não necessariamente comportamentos suicidas, mas já tiveram essas ideações. E desses 151, 45 usam medicação psiquiátrica. Né? Então, se a gente pensar agora só nesses 151 alunos que procuraram o escritório de saúde mental neste ano, em janeiro, 51% já teve pensamento de suicídio. 29% já vem usando medicação psiquiátrica. E 17% tem alguma dependência química. Álcool, maconha, cocaína, remédios, etc. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês é a seguinte: pelo porte de nossa universidade, eu posso afirmar que 99% dos alunos da Universidade de São Paulo têm condições de enfrentar as suas dificuldades perante a sua própria capacidade de resiliência. 99%. E 0,15% procuraram ajuda neste mês. É essa porcentagem de pessoas, uma a uma, que nos interessa ajudar. Caso a caso. Nós vamos pensando, inclusive, em projetos terapêuticos, caso a caso. A nossa equipe do escritório, a gente conta com cerca de 25 pessoas trabalhando online. Então, não temos fila de espera. Isso é uma coisa que eu não deixo acontecer. A gente trabalha arduamente para não termos fila de espera. Muitos desses alunos, eles querem continuidade de cuidados. Aí que eu acho que a expertise do Instituto Olhos da Alma Sã vem nos ajudar, e pela primeira vez em 2 anos e meio, a gente teria a oportunidade de poder encaminhar, né, para vocês, para que eles possam ter uma continuidade de acompanhamento psicoterapêutico. Como vocês sabem, a USP é uma universidade pública e gratuita, e responsável por 20% da produção científica do país. E é justamente por isso que nós temos sido diariamente atacados, não só pelo governo federal, mas também pelo governo estadual, onde querem tirar, né, a autonomia universitária da USP, da Unicamp e da Unesp. 50% dos nossos estudantes, eles vêm da escola pública.
Isso provoca uma série de dificuldades também, mas dá a possibilidade desses estudantes que vêm do interior de São Paulo, do interior do sertão nordestino, do norte, sul, oeste, sudeste do país, poderem estudar nessa universidade. Problemáticas, por exemplo, de gênero, a gente tem uma pesquisa de pós-doc, né, que eu acabo encaminhando essas situações para essa pesquisadora. Então, um acordo com o Instituto Olhos da Almaçã está sendo visto, né, por nós, né, com muita expectativa, com muita esperança, que essa terapia não tenha custo financeiro para os estudantes da USP, enquanto eles forem estudantes. Muitos vão se formar na graduação, vão se formar no mestrado, vão se formar no doutorado. O que vai acontecer depois já não é do nosso escopo. Já não não tem nenhuma possibilidade da gente fazer nenhuma consideração a respeito disso. Mas eles têm muita dificuldade, né, para conseguir uma continuidade de atendimento e, pior, poder pagar por uma psicoterapia que nós sabemos, o custo privado, particular, é muito caro para esta população. Então, os estudantes eles aceitam serem encaminhados, eles passam pelo acolhimento por nós, né, e caso eles aceitem fazer uma psicoterapia, eu falo numa instituição, né, fora da cidade de São Paulo, que tem competência, que ganhou prêmio internacional este ano na Inglaterra. Parabéns, Jorge e equipe, por tudo isso. E nós estaremos aí à disposição, né, de vocês para qualquer situação, qualquer dúvida, qualquer discussão, não só agora, mas durante o semestre, durante o ano. É uma parceria, né, Jorge? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem falar. Os alunos da USP são inteligentes? Sem dúvida alguma. Mas o problema não está aí. O problema é emocional, afetivo, relacional. E é isso que eles procuram ajuda. E olha, tem sido uma experiência realmente fantástica. Eu que até então, antes de coordenar o escritório de saúde mental, eu tinha muita experiência, né, com pacientes do serviço público, seja da Santa Casa de São Paulo, do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico André Teixeira Lima, do Hospital Brigadeiro, do Hospital São Paulo, onde eu fiz toda a minha pós-graduação, e poder fazer atendimentos, não a pacientes, porque esses alunos não são pacientes, são estudantes que estão procurando ajuda, e o que a gente vê na maioria, que o problema deles vem de longa data. Não é apenas uma exigência de um orientador de pós-graduação. Muitas vezes eles vão muito bem nas suas carreiras, eles vão muito bem, o problema não está aí, mas a questão é relacional. E agora, na época de pandemia, vocês devem estar observando, todos nós estamos observando, muita ansiedade, muita depressão, muita desmotivação, né, muita procrastinação. Né? Agora, o escritório, ele é de amplo conhecimento da universidade, né? Mas 99% não procuram um escritório, e se procurasse, eu acho que a gente, né, não conseguiria dar conta. Então, esses que procuram é porque, de fato, eles estão muito interessados em poder falar de si mesmo e encontrar algum tipo de ajuda, algum tipo de apoio. E a continuidade, esse problema, mesmo o pessoal do Instituto de Psicologia também encontra. Os alunos do Instituto de Psicologia do 4º e 5º ano, eles fazem atendimentos pontuais, quando muito uma psicoterapia de um semestre, 2 semestres, e depois tem que encerrar. Então, a gente encontra vários alunos que ficam
procurando profissionais em vários lugares. Em vários lugares. E o que eles querem é continuidade. Continuidade de cuidados, continuidades psicoterapêuticos. E desde que eu conheci o Jorge, a gente começou a conversar, e eu vi que, puxa, o Instituto Olhos da Alma Sã pode dar uma oportunidade que os alunos nunca tiveram, porque mesmo nós do escritório não temos recursos humanos para dar conta disso, né? Então, o escritório de saúde mental é um lugar para poder produzir um conhecimento, não é uma unidade de ensino, como um instituto de psicologia, como um instituto de psiquiatria, por exemplo. Ali é um lugar onde a gente acolhe os nossos estudantes, e lembrando que em 2018, né, o escritório começou ali, tivemos 4 suicídios, amplamente divulgados pela Folha de São Paulo, né, e em 2019 e 2020, eu posso dizer para vocês que o que eu tomei conhecimento, esses casos caíram 50%. Não só por professor. causa... Oi? Que maravilha, professor, que bom. Maravilha, Jorge, e não só por causa do escritório de saúde mental, eu diria também pela ajuda do Instituto de Psicologia, também porque a reitoria fez um trabalho em todas as 54 unidades da USP, que se organizaram para fazer comissões de acolhimento, de direitos humanos, recursos humanos e saúde mental. Então, os alunos estão tendo voz, estão podendo, de um jeito ou de outro, poder circular essa questão da saúde mental. Então, é isso, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu procurei não usar muito o tempo, foi meia hora aí, mas agora eu me coloco à disposição para a gente conversar, tudo aquilo que vocês quiserem, e a gente poder acertar, quem sabe, alguns ponteiros, né, Jorge? O Deró está por aqui? O Deró está no ar? Estou no ar aqui, professor. Então, professor André, esse é nosso grande parceiro, que coordena o grupo dos Jungianos de Brasília, Deró, tá? E o Deró foi quem também impulsionou todo o nosso trabalho, né? Que a gente começou em Goiânia pequenininho, de repente fomos ganhando Brasil, né? Que nem eu falei, hoje nós estamos em 300 e quase 40 colaboradores, que começou a Clínica Social Rio de Janeiro agora, então demos um up aí de repente chegar em vários outros. Para esse trabalho específico, professor, estamos em torno de 43, 44 psicólogos habilitados, todos com CRP, né? O número exato de cabeça não tem, mas é nessa faixa, então a gente consegue fazer acolhimento de bastante, é um número bom, né, de pessoas. Então, e toda essa realidade, na verdade, professor Andrés, é a nossa realidade praticamente diária, semanal. Só para você ter uma ideia, semana passada, o André está por aqui, André? Eu não sei se o André está no ar, né? O André que cuida da nossa triagem junto com o Edilson, né? Professor, semana passada foram 150 encaminhamentos. 150 pacientes novos que desceram, né? Acho que o Deró mandou uns 20, 30 lá de Brasília, né? E todos com essas mesmas características, né? Que a gente virou um centro de referência exatamente nessa área de saúde mental com o tratamento humanizado. Acho que é a grande vertente do, né? Nós utilizamos a base analítica, psicologia de Jung, né? Nise da Silveira, na veia, então todo o nosso processo é ultra humanizado, né? De Maravilha. De suporte, apoio integral a todo paciente que nos procura, né? A toda pessoa que nos procura, né? Que bom, Jorge, você sabe, olha, eu na minha formação tive muito pouco Jung, mas eu sempre tive um respeito imenso. Eu estudo há muitos anos Edith Stein, uma filósofa alemã, e ela era muito próxima à psicologia analítica, muito mais do que a psicologia freudiana. Né? Conheço a professora Laura, né, Vilares,
ela escreveu um capítulo num livro que eu e o professor Gilberto Safra organizamos sobre psicologia clínica. Tenho um respeito enorme por Nise da Silveira. Tive a grata oportunidade de conhecer o Hospital Engenho de Dentro, e realmente ela trouxe essa humanização, e eu trabalho com isso também, viu, Jorge? Humanização é fácil de falar, mas é difícil de fazer, quando a Opa, gente está professor. numa academia de ponta como a nossa, viu? Mas aos poucos vai chegando. Isso aí eu acho que é um conceito que na área de saúde toda ou aplica ou ela vai ficando caduca, né? Você quer falar alguma coisa, Derol? Você quer apontar alguma coisa? Opa, boa noite a todos, pessoal. Professor André, prazer Boa conhecê-lo. noite, prazer é todo meu. Fico feliz da gente estar avançando nessa nova frente, né? Ficamos felizes em poder estar auxiliando vocês nessa jornada. Com certeza, essa vinda de vocês para o Instituto me lembra também quando o Grupo Jungianos de Brasília, o qual eu coordeno aqui, também se uniu ao Instituto para a gente poder ampliar esses horizontes e poder fazer essa ampliação de cobertura e saúde mental para a população que não tem condição de fazer aí o pagamento dessa intervenção nossa que é tão cara no particular, né? E aqui a gente tem feito, modéstia à parte, temos feito história, né, dentro da nossa modéstia. 70 mil atendimentos ano passado, não é brincadeira. Foi o que a gente conseguiu fazer, né? Agora, com a inclusão do Rio de Janeiro, a gente está tentando sempre expandir para mais estados, né? Rio de Janeiro entrou recente, já está com 30 profissionais. E profissionais de peso, profissionais muito tarimbados. Recentemente, até o professor falou, os 20 casos, né, professor, que eu mandei para vocês semana passada, a gente tem esse intercâmbio. Quando um estado está com mais vaga ou menos vaga, a gente faz intercâmbio de casos, né? O Jorge recebe muito casos, o Jorge tem uma capacidade operacional fantástica, instalado em Goiânia, e esse aumenta essa semana por conta de Manaus, né? Tanto que a gente está montando uma equipe de pronta intervenção paralela aos nossos atendimentos, para ver se a gente inicia domingo para aquela região de lá. Estou aqui reunindo, em 48 horas a gente já conseguiu reunir mais de 30 pessoas. Vamos providenciar um treinamento rápido e vamos lançar Estamos... Desculpa te interromper. Paralelo. Nós tivemos que criar em questão de uma semana, o Derol veio com essa demanda da região norte toda, né? Da gente criar um sistema para fazer o que vocês estão fazendo no escritório de saúde mental, que é esse acolhimento, né? Para depois migrar para uma psicoterapia, os casos mais graves, né? Vamos falar assim. Então, Derol, aqui de Goiânia você pode contar com 16, tá? Opa, então já somos mais de 40. Então, As 3 unidades, Brasília, Rio e Goiânia. Ok, aqui em Goiânia a gente fechou, eu estou terminando de pegar quem são as pessoas, amanhã de manhã eu te passo. Maravilha, maravilha. E aí você conseguiu falar com os meninos para fazer o treinamento deles? Pois é, estamos trabalhando nessa fase agora, né, de pegar pessoas que são capacitadas em intervenção em crise, para poder fazer esse bate-papo com eles, né, que eles já têm alguma experiência, mas para dar segurança para quem nunca fez essa intervenção, né, não conhece essa forma de abordagem ainda, né, nem todos trabalharam com intervenção em crise. Então, é nessa fase que a gente está agora. Por isso que eu digo que a nossa ideia no planejamento é lançar domingo. Daqui para domingo a gente vai finalizar tudo isso. Uma coisa, Jorge, que eu gostaria de saber também é como poder justamente operacionalizar, né? A gente tem alguns estudantes que se interessaram, né? Para quem que a gente encaminha? Algum e-mail, algum contato? Professor, eu vou te passar todos os contatos que você vai encaminhar, e aí vocês vão mandar diretamente os pacientes para nós, né? Na nossa ficha vai ter lá, inclusive, se é aluno da USP, como é que é, porque a partir da própria ficha de triagem, a gente já faz a distribuição dos casos. Mas, professor, eu quero que vocês tenham a liberdade conosco. Quando tiver um caso muito grave, aconteceu isso aí semana passada com o pessoal da UNB. Eles pegaram um caso gravíssimo de ideação suicida. O professor Marcelo já me acionou direto. Eu falei, não, Marcelo, quando é caso grave assim, a gente fura a fila, né? No bom sentido, né? Nós damos prioridade, que era um caso grave, né? Então, questão
Ele fez encaminhamento na terça, quando deu quarta-feira, 11 da manhã, a menina já estava sendo atendida. Tá? A gente tem essa questão, né, de... Maravilha, Jorge. Tudo vai Você muito sabe, Jorge... desse encaminhamento, professor. Sim. Você sabe que, por exemplo, desses 151 alunos que nos procuraram, agora em janeiro, quando a gente retomou as atividades do escritório, no dia 18 de janeiro, eles respondem a um formulário padrão e eu leio todos. E os mais graves passam por mim. Eu faço os acolhimentos. Então, aí, puxa, Jorge, isso que você está falando é de fato fantástico, né? Sem dúvida, vocês vão auxiliar muito, e como contrapartida também, o aprendizado, né, que os terapeutas de vocês terão ao conhecer a luta desses jovens que conseguiram chegar a essa universidade que é tão difícil de entrar. É um processo seletivo, vocês sabem, é muito forte, é muito concorrido, né? Então, são pessoas que às vezes querem desistir, não querem continuar, né? E com aquela falta de motivação, né? E um encontro significativo pode mudar a vida dessa pessoa. Isso vocês sabem bem. E, puxa, muito bom saber, se tivermos casos assim, e pode acontecer, evidentemente, sem dúvida nenhuma, poder ter esse contato aí com vocês, melhor ainda. Eu só tenho a agradecer, de fato, essa parceria. E a gente pode começar hoje, eu já te passo os contatos. O senhor já tem meu celular pessoal. Casos graves, não vamos passar nem pela triagem. Você me manda o nome completo da pessoa, um telefone de contato, né? Que tenha um WhatsApp, a gente já começa. Esses casos graves você pode mandar direto para mim, né? E aí a gente atalha até o processo. Né? Os outros casos a gente pode fazer pelo nosso formulário. A gente tem um formulário eletrônico também preenche. Em questão hoje, nós estamos chegando numa faixa de 5 dias entre a pessoa preencher o formulário e começar a ser atendida, professor. Né? Então, em questão de uma semana, ela já, por exemplo, se ela preencheu o formulário na segunda-feira, na outra segunda ela já está recebendo, na outra semana já está recebendo atendimento, né? Maravilha, Jorge. Puxa, parabéns, viu? Que bacana. É admirável. Admirável, e o Instituto de vocês está crescendo muito, né? Está tendo muitas parcerias, isso é fantástico. Não à toa foram reconhecidos internacionalmente, né? Professor, a gente está tentando fazer um trabalho dentro do que é possível. Eu acho que se cada instituto de psicologia fizesse um pouco do que a gente está fazendo, a gente não tinha problema de saúde mental no Brasil, mas não é o que a gente vê, né? Então fica muito elitizado, fica muito fechado. E o legal disso, professor, é que a gente atrelou tudo isso na residência terapêutica de quem está fazendo pós-graduação com a gente. Então, você tem, além da teoria, toda uma prática profissional que acho que não tem peso para quem está estudando saúde mental, porque não adianta a gente ler tudo sobre depressão, né? Se você não tiver contato com um paciente com depressão, né? Eu particularmente defendo, principalmente quando a gente está falando de pós-graduação. Aí a residência terapêutica é fundamental, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Eu costumo falar que a clínica é soberana. O relacionamento com aquele que sofre, isso se sobrepõe a qualquer perspectiva. E se vocês têm essa perspectiva tão interessante e que é pouquíssimo conhecida na universidade, poder fazer essas relações, o aprendizado fica completo, né, Jorge? Sim. E nós temos hoje também, professor, que é outro trunfo que nós temos hoje, nós temos em torno de 40 supervisores na nossa área de renome. Dentro da nossa abordagem, a gente está com uma equipe de supervisores. E o supervisor tanto acolhe o nosso colaborador que está com dificuldade no individual, como nós temos as supervisões que nós fazemos em grupo. O senhor está inserido lá, então, normalmente,
O pessoal, logicamente, nós temos, não é qualquer um que participa dessas supervisões, é gente que está vinculada às nossas clínicas, né? E aí, por exemplo, às vezes tem 20, 30 assistindo, mas tem 3, 4 apresentando casos clínicos para 2 supervisores que estão orientando e auxiliando, né, na condução desse caso clínico. E fora Ótimo. supervisões individuais. Muito bom, Jorge. Aí você me fez pensar no seguinte agora. Desses estudantes da USP, se por acaso em algum momento quiserem discutir algum caso, eu e minha equipe, a gente se coloca à disposição também. Muito bom, né, Deró? Ótimo. Isso. É muito bom, professor. E quem sabe a gente até não monta alguns encontros, alguns tira-dúvidas, algumas questões em conjunto, né, as equipes, né? Isso, para pensar junto, para refletir juntos. junto. Quanto mais juntos a gente puder refletir, melhor. Também acho, Jorge. Assino embaixo. Então vamos começar a planejar essas coisas, né? Tem o Setembro Amarelo esse ano. Nós estamos querendo adiantar, começar ele em abril. Não esperar setembro chegar, né? Porque tem vários casos gritantes aí. Eu, particularmente, aqui eu tenho visto um aumento dos casos de transtorno mental. A proporção que a pandemia evolui, né? Então, nós estamos começando a organizar isso, professor. Ótimo, ótimo. Eu escrevi um editorial para uma revista de enfermagem. Quando for publicado, eu encaminho para vocês. E que fala um pouco dos efeitos da pandemia, olhado por uma perspectiva interdisciplinar, multiprofissional. Realmente, esses casos tendem a aumentar, ainda não se sabe, né? Os dados estatísticos vão demorar um pouquinho para aparecer, mas a gente já está sentindo isso, né, Jorge, no dia a dia, né, Deró? No dia a dia a gente vai observando. É uma pena que o André não está aqui. O André entrou, Deró. Eu achei que ele entrou, mas acho que ele estava em atendimento. Eu acho que... não no momento. Mas o que acontece, professor? Em uma semana, mais de 150 encaminhamentos, né? Por aí você faz uma ideia do tamanho que está, né? E vindo caso de todos os cantos do Brasil, né? Mas a gente está, graças a Deus, né? Com boas parcerias, com boas atividades, com excelentes supervisores, então... Né? Que bom. E Jorge, eu também estou pensando agora o seguinte, o contrário, eu também me coloco à disposição. Volta a falar, o que precisarem de discutir, refletir junto, eu vou estar sempre aí à disposição. Eu não pude, de fato, né, participar com vocês na semana passada, porque a gente não para, né, Jorge? Agora, esse semestre, eu vou ter 5 disciplinas remotas, 3 de pós-graduação e 2 de graduação, vai ser bastante carregado. Mas, na medida do possível, podem contar comigo e com a equipe aí, para a gente começar a circular, se conhecer mais, isso a gente vai acertando. Muito bom, professor. Estamos selados na nossa parceria e o que vocês precisarem também conta com a gente, né? Tá ótimo, Jorge. Então, eu peço só para que depois você pedir para alguém da sua equipe encaminhar, né, o e-mail para esses casos graves, por exemplo, de psicoterapia, que a gente tem poucos interessados, né? Não é uma quantidade tão grande assim, mas isso vai aumentando aos pouquinhos. E-mail, formulário eletrônico, tudo que vocês puderem nos passar para que a gente possa comunicar esses estudantes, tá bem? Ok, amanhã pela manhã eu estou encaminhando tudo isso para o senhor. Tá joia. E olha, foi um prazer ter conversado com vocês, espero que o que está gravado aí possa ser útil para as pessoas que não assistiram. Tem muita coisa ainda que poderia ser dito, mas eu acho que para um início é mais do que o suficiente. Maravilha, professor, é um prazer, acho que de toda essa família do Instituto Olhos da Almaçã, do Grupo dos Jungianos de Brasília, essa equipe que a gente está conseguindo fazer esse trabalho, né, que eu bato muito na tecla, professor, nossa missão é ajudar,
Eu acho que Tá cada um de nós ótimo. tem o seu trabalho, tem as suas questões, mas acho que a priori, ainda mais nessa época de pandemia, a gente tem muito a crescer juntos, a desenvolver. Nós estamos uma sociedade adoecida, né, professor? Então, É vamos, verdade. vamos fazer uso daquilo que a gente aprendeu, que a gente vai chegar É. longe. Né? Não, exatamente, não só uma sociedade, como essa cultura Sim, ocidental, né? sim. A coisa é. Bom, a pandemia está nos mostrando muito. Mas muito obrigado, Jorge, Deró, pela oportunidade, a todos que participaram aqui, Lohane, Bruno, a Jéssica, Ana Paula, a outra Jéssica, Mariana, também muito obrigado pela atenção de vocês. Nós que agradecemos, professor, e amanhã a gente encaminha todos os contatos. Tá ótimo, a gente continua então nessa parceria. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau, boa noite. Meu bem. Meu bem. Salva essa live aí.